Muito boa noite. Nós vamos começar aqui agora um bate-papo com a Gabriela Lenzi. Agradeço muito aí a participação de vocês. Queria me apresentar, então, rapidamente, antes de chamar a Gabriela. Eu sou Manon Salles, eu sou professora na área de artes e de moda e criei esse perfil Museologia da Moda agora durante a quarentena para a gente poder estar trocando aí essas informações, essas conversas sobre a moda enquanto cultura material, a moda enquanto história, enquanto memória. E hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Gabriela Lenzi, uma pesquisadora, uma professora, doutora já no assunto, que vai nos contar aí essa trajetória desse acessório tão bacana, né? E tão... Deixa eu ver aqui. Cadê a Gabriela? Está aqui. Convidar. Entra para a gente começar a falar, então, desse acessório tão importante durante tantos séculos, né? Olá, Gabriela, que linda que você está, hein? Não, achei que a gente merecia. Eu também acho, né? Em casa, pandemia, falar de um assunto tão bacana como esse, que bom. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente hoje. Estou recebendo aqui uma mensagem, eu não estou ouvindo. Você está me ouvindo, Eu, Gabriela? eu estou te ouvindo, Manon, você está me ouvindo? Estou. Para mim também tá tudo bem aqui, está tranquilo. Então, primeiro eu queria te agradecer, a gente está conseguindo hoje finalmente se encontrar para falar desse acessório tão importante, né, tão bacana, com tantos aí sentidos, histórias que você, que é uma grande pesquisadora, vai poder contar para a gente tudo isso. E então queria que você se apresentasse e a gente comece então a falar sobre suas pesquisas, sobre seu trabalho e, enfim, fique à vontade. Manon, obrigada. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui, né? Um prazer, uma honra estar com você, estar com todo mundo aqui, né, que está nos ouvindo. É um prazer compartilhar. É, Enfim, é uma alegria, né? Especialmente numa sexta-feira pós-carnaval. Bom, meu nome é Gabriela Lenzi, como a própria Manon mencionou, eu sou chapeleira artesanal, também sou pesquisadora, e acabei justamente entrando nesse universo da pesquisa por causa do chapéu. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é que isso tudo aconteceu, né? Porque existiu aí uma trajetória, de como eu me interesso por esse assunto, né? De como eu me encanto por Sim, ele. essa seria até a minha primeira pergunta, né? Como começou seu interesse pelo chapéu, enfim, que é um acessório, né, tão importante na história da moda. Então, como você começou aí esses estudos, esse interesse todo? Manon, eu sou chapeleira já há mais ou menos 12 anos, tá? Nossa, E eu acho que eu nunca ouvi alguém, assim, é muito raro quando eu falo que eu faço chapéu ou que eu o simples fato de eu ter chapéu em casa já chama muito a atenção das pessoas. E quando eu falo que eu sou chapeleira, eu nunca vi alguém, né, me dizer assim, não, né, é chapéu, ou não me interessa. Todo mundo tem um desejo de conhecer mais sobre esse acessório. Ele desperta isso. E assim como ele desperta em todas as pessoas, ele acabou despertando em mim também. Eu sou formada em moda, e no ano de 2007 eu vou morar em Florença, na Itália, onde eu vou fazer um mestrado em arte na moda. Mas não é propriamente esse mestrado em arte na moda que me leva, de fato, a conhecer o chapéu. Enquanto eu vivia lá naquele período, eu decidi, por conta própria, buscar por antigas técnicas de têxteis, enfim, que haviam desaparecido. É algo que eu sempre gostei, é algo que eu sempre me interessei. Eu gosto muito de resgates, assim. E aí uhum. o chapéu foi uma das primeiras coisas, a chapelaria foi uma das primeiras coisas que no momento caiu, né, no meu colo, felizmente, e eu acabei não procurando mais nada.
Foi através de um amigo, na época, que mencionou, falou, nossa, essa região foi muito forte a chapelaria por um longo período e tudo mais. Então, eu acho que você deveria conhecer mais a respeito. E aí eu fui buscando justamente conhecer mais sobre essa técnica. Acabei indo para o museu, que depois a gente vai conversar sobre esse Uhum. museu mais à frente. E aí eu E acabei me interessando muito. essa região, Gabriela, é uma região perto de Florença, é Sinha, né? Que você fez a sua pesquisa de mestrado sobre os chapéus de palha, né? Que já eram tradição ali naquela região. Por isso você se interessou em investigar esse tipo de chapéu e o quanto ele era importante ali naquela região. Foi isso que te motivou também? Isso, Manon, foi isso que me motivou, e eu fui buscar mais sobre essa técnica. E aí eu fui caindo em magazinos, em antigos chapeleiros, em antigas modistas, que Uhum, naquele momento acabaram me ensinando muito da técnica. No início era uhum, mais assim uma busca, mas eu acabei aprendendo essa técnica com essas pessoas, com esses antigos chapeleiros, com essas pessoas que trabalhavam com chapéu, e acabei convivendo muito tempo com elas também. Acabei uhum, convivendo muito tempo com elas também. E aí, de cara, Manon, eu acabei uhum. sendo mais a chapeleira artesã, antes de ser Sim, pesquisadora, né? Antes de ser sim. pesquisadora. A pesquisa voltada para o chapéu foi acontecer no ano de 2013, ou seja, praticamente 5 anos depois do meu início, quando eu vi que, na verdade, o chapéu acabou sendo uma ponte para eu encontrar aquelas pessoas do Uhum, chapéu. E aí eu acabei uhum, convivendo tanto com elas e com a história delas que da moda eu acabo entrando, né, ingressando para um mestrado em antropologia e que estuda uhum, justamente a questão da memória das pessoas e de chapéus, né, em duas regiões. Nessa região de Florença, que é o meu início, o meu primeiro contato com a chapelaria, e também com a cidade de uhum, Blumenau, que é onde eu moro, e que uhum, teve uma fábrica de chapéu por um longo período, por aproximadamente 40 anos, e que também foi forte, bastante forte, um sim, fator forte economicamente falando. sim. Como se chamava mesmo, Gabriela, essa fábrica? A fábrica chamava Nelsa, Fábrica de Chapéus Nelsa. Sim, sim. A fábrica de chapéus Nelsa, ela surge em Blumenau no ano de 1920, de 1925, isso, tá certo? 1925, Uhum, quando um representante alemão de químicas, têxteis, de uhum, tinturaria, dá a ideia para duas pessoas aqui da cidade, né? Eram já, uhum, eu imagino que já eram pessoas mais voltadas ao empreendedorismo, e ele dá a ideia para uhum, essas duas pessoas de abrirem uma fábrica de chapéu na cidade, porque ele via isso, né, como uma uhum, necessidade. E eles já no ano seguinte abrem essa fábrica Nelsa, que é liderada por esses dois empresários. Eles buscam um chapeleiro polonês que na época morava na cidade de Limeira, também trabalhava, né, como chapeleiro uhum, ali. Esse uhum, senhor, ele passa posteriormente a entrar em sociedade com o genro de um desses sócios iniciais, e eles continuam a fábrica. A fábrica vem a fechar no ano de 1965, uhum. justamente pelo declínio do uso do chapéu. Sim. Eles Essa é faziam. uma pergunta também que muitas pessoas me enviaram quando elas souberam que a gente ia falar sobre o chapéu, né? Principalmente os historiadores da moda, que sempre se perguntam, mas por que hoje em dia não existe mais o uso do chapéu com tanta frequência, se a gente vem acompanhando isso durante séculos e esse chapéu realmente hoje é coisa de museu, né? Então, queria te perguntar sobre tudo isso, até quando foi esse auge do uso de chapéus. E hoje, claro, a gente tem algumas pessoas que ainda usam, ainda são referências, a gente vai até falar aqui durante, né, nosso bate-papo, mas por que hoje em dia está esse desuso de um acessório que já foi tão importante, você acha, Gabriela?
Então, Manon, através das minhas pesquisas, sejam elas empíricas, sejam elas mais Uhum, pela parte teórica, existem várias hipóteses. Se eu te disser que até hoje, né, eu não encontrei um denominador comum, é porque eu uhum, acredito que existiram alguns fatores e o desuso do chapéu, que eu nem gosto de usar a palavra desuso, porque existe uhum. um autor que chama Longoni, que menciona o semidesuso ou então o quase desaparecimento, porque de fato ele não desaparece por completo, Sim. né? Ele não faz mais parte do nosso cotidiano, mas ele é um elemento Uhum, ainda bastante próximo. Então, existem N hipóteses. Uma delas é que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente acabou se tornando um pouco mais minimalista no sentido de vestir, justamente por uma questão prática. sim. Inclusive, uma das minhas entrevistadas confirma isso. Ela dizia: não, foi depois da Segunda Guerra, as mulheres pararam de usar chapéu porque usavam fular. Mas se a gente parar para ver a própria questão histórica, algo na cabeça, seja ele um fular, seja ele uma peruca, eles todos têm o mesmo pesar simbólico. Então, talvez o Sim. fular tenha sido somente uma passagem gradativa, né, do uso cotidiano para um uso mais esporádico. Existe a teoria de que o chapéu, ele por um longo tempo, né, todos os penteados de cabelo eram feitos para colher o chapéu, né? Se a gente perceber a Uhum, cloche, depois a gente vai falar justamente sobre isso. Né? sim, O próprio corte de cabelo é feito para colher esse chapéu. sim. E certos autores acreditam que, como uma forma de exaltar o penteado, né? O penteado passou a ser a parte mais exaltada, o chapéu acabou caindo em desuso. Tem uma outra entrevistada minha que trabalha inclusive no museu de Sinha, que não é propriamente o museu do chapéu, mas é o museu do entrecho e de palha, que é justamente o museu do trançado e da palha, mas que era para fazer Uhum. chapéu. Fala que depois que as pessoas, que o carro entrou no nosso cotidiano, os chapéus ficaram um pouco desconfortáveis. Então, assim, eu acho que foi uma soma, né? Se a gente Sim, olhar os claro, vários estudos, fatores. vários fatores, e foi muito gradativo, né? Foi muito gradativo. Uhum. Então, assim, a gente vê desde estudos que dizem que foi a partir de 1930, outros que dizem que foi pós Segunda Guerra Mundial, outros que dizem que até os anos 80 ainda se usava. Claro que isso tem a ver com questão de tempo, espaço, cultura, mas assim, se a gente olhar, inclusive, autores como Flávio de Carvalho, né, ele traz umas informações que eu gosto bastante, particularmente. Ele diz que povos, né, períodos históricos onde a gente não utiliza chapéu são períodos púberes, de idades púberes da humanidade. Mas que o Uhum. chapéu sempre vai e volta, e isso foi comum ao longo da história, né? Se usar ou não, Uhum. e parar de usar e voltar a usar. Então, as hipóteses são diversas. Muitas, né? Então, inclusive, na sua tese de doutorado, você faz esse olhar histórico, né? Desde a antiguidade, a importância também da mulher relacionada com esses ofícios, né? Então, a gente vê que desde sempre, na verdade, se usou chapéus, épocas menores, épocas mais escandalosas, né? Sempre com uma necessidade de comunicar, né, de se posicionar, de definir um papel, seja para a mulher que estivesse usando, ou seja para um profissional, para um, enfim. Então eu queria te perguntar historicamente, assim, quais os períodos que você acha que o chapéu teve uma importância maior, enfim, falar um pouco sobre essas questões. Manu, se a gente olhar um pouco para a história, né, eu olho com um olhar bem mais antropológico, né, da coisa, Uhum, mas a gente acaba tendo que voltar para a história. Então, eu acho que colocar um elemento, um único chapéu como sendo o mais importante seria minimizar todas as outras questões que a gente sabe que também existem. Então, se a gente parar para pensar, né, o chapéu é um fator super relevante desde sempre,
né? Uhum. Desde a antiguidade. E a gente sabe que tem vários autores que defendem o uso do chapéu como uma forma de proteção, seja para o sol, seja para a chuva, seja para o Sim. frio. Mas existem outros autores que já falam que o chapéu sempre, desde o início, teve essa conexão com o simbólico, especialmente com uma questão espiritual, de alma e coisas assim que a gente ainda pode falar posteriormente. Então, eu não gostaria de colocar, né, um tempo ali, mas eu Uhum. acredito que a gente sempre teve um contato muito próximo com ele e especialmente pelo lugar onde ele fica posicionado, né? Que é Uhum. justamente o nosso centro dirigente, a Uhum. cabeça, o cérebro, né? Tem toda essa questão de contentor de ideias, de recipiente das ideias. Uhum. Tem também essa questão de moldurar a nossa identidade, que é o nosso rosto. Então, ele é uma vestimenta, digamos assim, muito privilegiada. Então, eu diria assim que ao longo da história a gente poderia citar N, inclusive na antiguidade, inclusive as perucas egípcias, né, que eram perucas, mas que a Uhum. gente sabe que a simbologia inicial é sempre a mesma, que essa é a Uhum. questão mais voltada para uma proteção do intelecto, das ideias, uma proteção da própria alma, né? Que é assim, inclusive, que pode ser tratada por diversos autores. Então, eu não diria assim que existe um especial nesse sentido. Sim. E no seu trabalho que você fez na Itália, você direcionou mais para esse tipo de chapéu especificamente, e depois você fez o doutorado na Universidade. Os dois foram na Universidade de Salamanca, né? Uhum. Foi só a Sim, pesquisa que foi feita, então, em Florença, em Blumenau. isso. E são trabalhos incríveis, assim, né? Depois a gente coloca o link para as pessoas, claro, lerem, porque é muita história do chapéu, é muito resgate dessa questão antropológica também, do porquê da escolha, do uso, das épocas, enfim. E já no doutorado você fez uma abordagem mais antropológica do chapéu ali como identidade, né? Como autoestima para as mulheres que tinham passado por um processo de quimioterapia e a necessidade do uso desse chapéu. Então, queria que você falasse um pouco dessa outra abordagem que você fez, né? Mas não, se você me permitir, eu faço um resumo breve da minha dissertação e depois a gente passa para a tese já em seguida, se você me Sim, permitir. claro, como você achar melhor, sim. Isso, na dissertação, eu fui para uma coisa que voltava mais para memórias das pessoas. Então, eu fui buscar Uhum. nesses antigos proprietários, não gosto de falar nem proprietário, mas nessas antigas pessoas, nessas pessoas que são, na verdade, todas anciãs, né, hoje em dia, mas que são possessoras dessa técnica, que viveram Sim, os disso, que artesãos várias mesmo. gerações, os artesãos mesmo. O ofício de fazer ali, né? Isso, o ofício de fazer, exato. Então, eles são possessores, né, dessa sabedoria, dessa técnica. E aí eu queria entender justamente como foi, né, quando esse declínio entrou, como eles ficaram. Então, o Uhum. chapéu ali entrou mais como uma questão simbólica para esses trabalhadores, para essas pessoas que tinham esse conhecimento. Foi um trabalho bem legal. Em Florença, o chapéu de palha é completamente reconhecido, né, faz parte da história, faz parte da cultura. Inclusive, a Uhum. gente está comentando aqui os chapéus, aqueles famosos, né? O chapéu de palha de Firenze, que eles inclusive tratam dessa maneira, porque Sinha, né, faz parte da comuna de Uhum. Firenze. São aqueles chapéus triplos, que na Itália eles são conhecidos como canoto, mas a gente conhece como canutier, como palheta, né? São esses Uhum. chapéus, são triplos, são belíssimos. Então, o que acontece é que por volta de mais ou menos 1340, já se tinham relatos de que existiam pessoas com uma manualidade sensacional nessa região e que faziam esses trançados assim de forma primordial, assim, primorosa, sabe? Uhum. Uhum.
Quem utilizava esses chapéus eram os Navitilae, que eram as pessoas que conduziam pequenas canoas que cruzavam o rio Arno, que saía da cidade de Florença, e ia até Livorno, que é o porto, para levar mercadorias, para trazer e levar mercadorias. Eles utilizavam. Mas foi a partir ali de 1500 e alguma coisa que já tinha, então, relatos sobre, de fato, esse labor nessa região. O que aconteceu, né? Eles tinham essa manualidade que era primorosa, mas eles não tinham uma matéria-prima que era adequada. Ela acabava não sendo adequada para primorosidade do trabalhado. Então, um visionário chamado Domenico Michelatti, bolonhês, vai para essa região de Sinha e descobre que nessas terras de Sinha é possível plantar um trigo. Mas ele fica 4 anos tentando plantar essa palha de trigo para que ela tenha, de fato, a qualidade desejada. E aí ele consegue. E aí toda essa região, em pouco tempo, justamente porque ele via nessa potencialidade da manualidade, passa a todo mundo basicamente viver disso, né? As mulheres especialmente eram quem trançavam e elas inclusive ganhavam a mais caso elas inventassem um trançado diferente. Então os trançados dessa região são belíssimos, sensacionais. Inclusive, eu recomendo que vocês entrem no site do museu do Intreccio e della Paglia de Sinha. Depois eu posso deixar o link, sem problema algum. Mas os trançados são belíssimos, assim, são maravilhosos. E em comparação a isso, né? E depois, claro, né? Toda essa região passa a viver disso. Existem ali muitas pessoas que vivem disso, né? Passa a ser um labor reconhecido. Inclusive, assim, a questão de curiosidade, né? Uma das primeiras greves, especialmente feminina, se dá justamente dentro desse setor. Então, as mulheres acabavam trabalhando em casa, trançando enquanto conversavam, né? Que é uma coisa muito de trabalhos manuais. A gente vê isso na renda de Bilro também, né? E as crianças já muito pequenas aprendiam a trançar. E as mãos, inclusive, de trançar uma vida inteira, elas acabavam ficando deformadas, né, por causa desse trançado. Então, uma coisa que eu gosto de colocar aqui é que um dos meus entrevistados, que foi a 5ª geração de profissionais que faziam as formas de madeira, porque daí não era só o trançado de palha e o chapéu, né? Várias outras empresas, várias outras necessidades acabam surgindo e outros labores acabam surgindo disso também, né? Então, ele fazia essas formas de madeira, ele fez uma vida toda, é a 5ª geração, e ele me disse assim, que o chapéu para ele, eu perguntei o que é o chapéu para o senhor? Aí ele fez assim, né? O chapéu é isso aqui, tudo que você está vendo. É a minha casa, é a educação dos meus filhos, é o pão que, né? O almoço que eu almocei com ele, tenho, enfim, bastante amizade com ele hoje em dia. É o almoço que a gente vai comer agora. Para mim, o chapéu é isso. Então, eles têm muito essa questão, né? E aqui em Blumenau, diferente, né, disso, era uma única empresa que veio por outras necessidades, mas eu acho que o mais relevante nessa questão é justamente visualizar que ambas foram fortes fatores econômicos na região, movimentaram muito, empregaram muitas pessoas, e o mais interessante que eu vejo é que existem museus, cada um ao seu modo, claro, mas museus afins dessas realidades do chapéu. Na Itália, esse, né, em Sinha, do Intreccio della Paglia, que, como eu falei, ele não fala que é propriamente do chapéu, mas é sobre o trançado e a palha para fazer o chapéu. E aqui em Blumenau, o Museu de Hábitos e Costumes, que a Manon já, inclusive, entrevistou, né? Querida professora Sueli Petri, que, basicamente, eu não sei dizer quanto, mas um percentual muito grande é justamente acervo, né? Era acervo da dona Ellen Vollmer, que era filha e neta, né, dos proprietários dessa loja de chapéu, e que era a pessoa que mais tinha conhecimento, assim, sobre a própria Nels. Então, eu acho importante a gente entender que existem museus. Sim, e na verdade, assim, é um acessório que existe em vários museus, né, de históricos, não só de moda, né,
E a gente fez, inclusive, uma entrevista, né, com a senhora Sueli Petri, e a gente pode ver que o acervo deles é riquíssimo. E, na verdade, ela nos contou que foi recolhido ali da comunidade, né, então muitos chapéus de feltro também. Mas a gente vê que existem acervos muito ricos, né, chapéus de várias épocas, aqui no Brasil, principalmente do século XIX, muita coisa dos anos 20 e muita coisa mais dos anos 40, 50, né? Um acervo assim, mais recente, mas todos muito ricos. Assim. Então seria, eu acho, interessante a gente falar um pouco assim, da simbologia de alguns chapéus assim, que são icônicos, né? A gente separou assim, alguns aqui para mostrar para vocês. Eu acho que a cartola, né, que é o chapéu clássico aí da era vitoriana, enfim, e toda a sua simbologia. Até separei aqui uma imagem, né? Belíssimo. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, da história e, enfim, e a simbologia de poder desse chapéu, e que durou bastante décadas, né, até o século XX praticamente. Uhum. Eu vou colocando as imagens aqui. Fica à vontade. Tá. Manon, a cartola, ela acaba, né, o top hat, também conhecido assim, deu para ver ali no teu, é importante que a gente coloque, né? Uhum. Ela acaba surgindo no século XVIII, mas ela acaba ficando mais evidente, mais icônica a partir do século XIX. Inicialmente ela foi trazida pelos dandies, eu acho bem importante a gente colocar isso, e ela era vista assim, como um exagero total. Inclusive, né, o apelido dela na França era incrível, né? Inacreditável, se eu não me engano, inacreditável, mas era algo assim, né, nunca visto antes, era algo muito exagerado. Mas ela foi utilizada pela alta sociedade por muito tempo, e o que eu acho muito interessante falar em relação à simbologia dela é que justamente ela traz essa questão de. Muitos autores falam isso, né? Que quando aqueles homens todos caminhavam da alta sociedade, né? Com essas cartolas, eles caminhavam e pareciam chaminés. Davam essa sensação de Sim, chaminé. E aí a gente está falando de um período, né, de Revolução é Industrial, verdade. onde isso era também algo inicial e era algo. Enfim, então eu acho bem bacana a gente fazer essa questão dessa associação, né? Eu penso, de todos os chapéus que eu já vi na minha vida, a cartola como uma das estruturas mais geniais e incríveis, especialmente as cartolas que são retráteis, elas são Sim, feitas assim com uma genialidade. sim. Eu tenho uma aluna aqui no Rio, a Jane Pimentel, ela tem um acervo muito rico e ela tem uma cartola dessa que dobra, né, que é uma peça hoje em dia meio rara, só existe em museus. E outro dia ela, enfim, trouxe, até mostrou na aula que realmente para viagens, né, diminuir aquele volume, então já tinha todo um mecanismo ali, mas é muito forte essa simbologia, assim, dessa analogia, né, com as chaminés, com poder, né, e quanto mais alta a cartola, mais poder e mais dinheiro aqueles homens burgueses, enfim, tinham. E aí depois a gente vê que ela vai diminuindo já no século XX e ela chega a se transformar no chapéu coco, é isso? Vai modificando para o chapéu É, coco? Se você tem aqui. é que existe um período de transição. Existe um período que era só cartola e o chapéu coco já existia, mas ele era utilizado pela classe Classe menos operária, assim. favorecida, exato, era pela Sim. classe menos favorecida. Depois, em determinado período, a cartola e o bowler, o derby, que é esse chapéu coco, né, que a gente conhece, Tem ele acaba, exato, exatamente. Até acho legal depois a gente falar é, dessas essa mulheres, história né? que já é uma história. É, então, ele acaba convivendo, top head, né? A cartola acaba convivendo com o chapéu coco por um determinado Uhum. período, mas eles eram utilizados em eventos diferentes. Né? Um era Sim, utilizado em um evento, outro utilizado em outro evento. Depois a cartola acaba entrando mesmo em desuso, assim, e o chapéu uhum. coco toma mais a conta do cenário, né? E aí outros
Também chapéus acabam surgindo ali. Essa imagem que a Manon colocou é bem interessante, porque essas mulheres, elas são Boliviana. bolivianas, exatamente, são bolivianas. E o bowler, né, o chapéu coco acaba sendo colocado, né, na indumentária típica delas por uma razão muito curiosa. Eu já pesquisei bastante sobre isso e o que eu encontrei que me pareceu ser de fato mais relevante nesse sentido é que aconteceu pelo simples fato de que um comerciante local foi para Londres comprar materiais para vender, né, na Bolívia, comprou vários porque viu todo mundo usando e achou que ia super arrasar. Não aconteceu, não aconteceu, e aí ele ficou com todo aquele conteúdo, né, com todo aquele material, e aí ele Estoque precisava imenso. estoque. Então ele começou a vender para essas mulheres, e aí uma foi vendo a outra, e elas incorporaram de fato isso no É, traje delas. Isso é um início de globalização também, né? É uma forma de ver a globalização nesse período, eu acho. Então é bem curioso, né? Como é uma essas história coisas muito vão curiosa. acontecendo. E é também assim, nesse período a gente vê, a gente passa ali do início do século XX, né, para a gente falar do século XX, aqueles chapéus da Belle Époque, com aquele exagero, com aqueles enfeites, com aquelas flores todas. Então, eu acho que é uma época de exagero, né? Que o chapéu também tem suas épocas de exagero. E logo em seguida, nos anos 20, vem todo um outro conceito de uma mulher moderna que quer se livrar daqueles enfeites, daqueles espartilhos, daquelas amarrações. E aí elas trocam aquilo tudo por esse chapéu também, que virou um símbolo, né, muito forte, que é o chapéu Cloche. cloche, né? Uhum. Sim, Manu. Manu, sobre esses chapéus da Belle Époque, né, que também são conhecidos como Sim, eduardianos, mas também sim. teve um período ali meio que também foi gradativo, teve o chapéu pala, que é aquele que fecha assim, o vitoriano, exatamente esse, é o eduardiano. Se a gente perceber, não é o caso exatamente dessa imagem ali, mas existem algumas que tem, inclusive, a copa é enorme, é muito maior que a própria cabeça. E aí dentro eles Sim. acabam sendo menor para poder encaixar, mas fazem essa cabeça parecer maior do que é. E eu estava lendo justamente um Uhum. estudo realizado pela Mercedes Salgado. Eu acho que é uma tese, não lembro de fato onde que ela apresentou essa tese dela, mas chama El Traje, é muito interessante, tá? E ela traz um dado super bacana sobre isso, porque ela traz cartas que ela lê, é um estudo documental. Uhum. E também ah, artigos de jornais da época e tal, que falavam justamente sobre esses chapéus gigantes que passaram a ser odiados e passaram a ser super assunto na sociedade, porque as mulheres usavam, eles eram enormes, Ah, eu acho que. especialmente Ah, quando eles iam para o teatro. Porque aí aquelas mulheres sentavam, né? Elas acabavam não tirando chapéu, porque a etiqueta para chapéu feminino é diferente do chapéu masculino. Então elas entravam e uhum. ficavam com aquele chapéu enorme e as pessoas não conseguiam enxergar, não conseguiam ver. Uhum. Então esse chapéu deu muito pano para manga também, tá? Deu bastante pano para manga, assim. Esse da Belle Époque, né? Acho que tem algumas mais aqui, mas não sei se são muito boas. Isso. Eu, há algum tempo, vi aquela série que eu nem sei se ainda está disponível, né? Mas Ah, era do Selfridges. A esposa dele, que eu não vou lembrar o nome, ela usava muito esses chapéus. Ele tinha uma cabeça gigante. Eu acho que ali a gente consegue ver bem essa hum. característica. Se alguém quiser, tiver interesse, fique à vontade Mas, para é, ver. mas é interessante que aí já nos anos 20, né, o próprio Poiret lança também, relança, enfim, o turbante, que Turbante. era uma proposta muito mais clean, muito mais moderna, nesse sentido de tirar esse excesso, né? E a gente tem também esse outro cloche que ficou essa simbologia até de emancipação, né? Eu acho que aqui você estava falando em relação ao corte de cabelo, que era proporcional, ao novo chapéu, seria isso, né? Porque na Belle Époque os Isso. cabelos eram imensos, eram trançados, eram amarrados, né? Exato, exatamente, Manu. A gente vai para toda uma outra realidade, né? O Poiret, quando Sim. ele relança ali, ele
utiliza, né, do turbante, porque tem todo esse contexto, né, da própria arte nouveau, todo esse contexto, Uhum. inclusive, se a gente parar para pensar nas Mil e Uma Noites, né? Então traz toda Uhum. essa questão, fica muito mais enxuto e já é um início da gente começar, né, a se livrar de coisas mais exageradas. Fica ali, né, também importante a gente dizer que esses chapéus que eram enormes, que a gente estava comentando, os eduardianos, eles praticamente nem permitiam as pessoas chegarem perto. As mulheres, especialmente, Sim. não tinha acesso, né? Era inacessível, basicamente. E aí, a partir desse momento, né, a gente enxuga um pouco, tem o turbante, tem a cloche, né? E a gente acaba tendo mais acessibilidade. Então, acho que é sempre importante a gente ver isso. A cloche, né, significa sino em francês e ela tem justamente essa questão de ser mais enxuta, né? Uhum. E antes as mulheres não tiravam tanto chapéu, nesse período elas passam, especialmente com a cloche, elas tiram, usam muito a cloche na mão, né? Colocam Uhum. novamente no o cabelo não tem essa questão de desarrumar ou não desarrumar, porque ele tem um penteado que é adequado justamente para isso. Então é Mas é bem um corte mais interessante a gente curto pensar. também, Curto, alagação curto. também, né? Alagação, exatamente. A pessoa que está pedindo para você repetir o nome da série que você falou. Selfridges. Conta a Tá. história da Selfridges de Londres. É, Que é uma teve uma, loja, né? Para é quem não uma loja, conhece. isso, exato. E conta a história dessa loja de departamentos, né? Teve na Netflix por algum tempo, agora eu não sei se ainda está disponível, mas eu acredito que a gente consegue encontrar. Uma série bem interessante, justamente para quem gosta de figurino, eu super recomendo, porque é bem legal. Para quem gosta de moda também, né? Para entender esse contexto das lojas de departamento e tal, e da sociabilidade, né? Especialmente das mulheres nesse período, então é bem bacana. E também, assim, aproveitando esse gancho, né, do Reino Unido, né, que você está falando dessa loja, né, a Selfridges foi uma loja de departamento importante, mas também de toda essa cultura que a gente vê até hoje, né, a Rainha Elizabeth II usando ali o seu chapéu, e eu queria que você pudesse falar um pouco dessa relação da família real com esses chapéus, e depois, mais tarde, a Lady Di também, já nos anos 80, que é um símbolo de imagem, de moda. Eles mantêm ainda, de uma certa maneira, né, essa tradição do uso do chapéu. O que você acha? Você acha que sim, que não? Queria que você Sim, comentasse um pouquinho, para ver se eu acho total. alguma imagem Isso. da rainha. É muito importante a gente notar que, Ah, às vezes, dentro dos espaços, né, que são espaços mais da hierarquia ou políticos, né, o chapéu acaba sendo, inclusive, protocolar. sim. Belíssima. Ele acaba, inclusive, sendo protocolar. Então, eu não tenho dúvida, né, de que a família real é um exemplo no sentido de pessoas que fomentam, inclusive, né, esse gosto, as curiosidades por esse acessório, e a gente pôde ver isso renascendo com a Kate, né? Quando ela Sim, começa a surgir, assim, com os primeiros fascinators, né? Não é aquele chapéu encaixado, é um chapéu menor, é um chapéu colocado, é um chapéu que dá uma outra mobilidade, é um tipo de chapéu pensado para ela, né? Que é muito diferente, por exemplo, do chapéu da rainha, que normalmente segue sim, a questão monocromática. Kate não sim, que nunca, né? Mas ela não, por obrigatoriedade, utiliza a monocromia de chapéu, de sapato, de roupa, ela não faz essa sim. combinação. Então, eu acho que o casamento real ali da Kate e do William, eu acho que não teve quem não falou de chapéu e as pessoas ficaram com mais vontade ainda, né, de utilizar especialmente esses fascinators e casquetes e chapéus que são menores. E essa imagem que é interessante, que justamente é do jubileu de prata, né, da rainha, e aqui eles mostram o detalhe do chapéu, porque aqui de frente não dá para você ver direito, né? Peraí, cadê aqui embaixo? Ó. É extremamente criativo, né, esse chapéu, e aqui no texto, inclusive, eles falam que lembra um pouco alguma coisa da Schiaparelli, no sentido de criatividade, né, porque aqui, claro, a gente só vê a parte da frente e acha que é uma coisa mais limpa, né, mais bem comportada, né. Então, eles têm também os chapeleiros oficiais, Gabriela, a família Sim, sim. real tem?
Como funciona isso? Tem. Então, o Somerville foi por muito tempo, né, o chapeleiro oficial da rainha, fez várias cabeças Somerville. da Diana também. Somerville, Philip Somerville. Uhum. E só que ele faleceu em 2014, mas a gente pode ver outros, né, que também já faziam para Diana e que fazem hoje em dia, continuam fazendo, por exemplo, Stephen Jones, o Philip Tracy, um dos queridinhos, especialmente da Sim. Kate, né? Elas acabam, às vezes, não tendo um propriamente, né? Mas elas acabam fazendo esse giro. Eu não lembro se, eu acredito que é o Jones, que o Stephen Jones, acho que é ele, que mais tem, assim, chapéus feitos para coroa real até o momento. A Meghan, né, utilizou vários chapéus em sequência feitos pelo Stephen Jones. Esse livro é incrível. Esse É que livro o Flávio Bragança está me perguntando aqui, e esse livro é incrível, esse aqui é uma tradução, né? 50 chapéus que mudaram o mundo. A tradução não é muito boa, né? Que mudaram o mundo, mas são chapéus icônicos, importantes, né? Então, como eu tinha esse livro e a Gabriela também, a gente conversou um pouco sobre algumas imagens que a gente poderia estar mostrando, já que, enfim, não tem como editar essa live, né? E eu acabei comprando num sebo, Flávio, porque também é difícil comprar esse livro, né? Enfim, mas tem referências aqui bem interessantes, né? Que você até cita, né, nos seus estudos, e claro que você tem vários outros livros, né? E você cita no seu doutorado algumas referências daqui também, né? Então, eu acho que são pessoas assim importantes que acabam sendo ligadas, talvez, a esse acessório, né? O acessório marca profundamente a imagem dessas pessoas aqui, como também no caso da boina do Che Guevara, né, que você também coloca na sua pesquisa, Isso. já é outro perfil, né, O chapéu ele tem, né, essa capacidade de proporcionar a tutela da identidade de quem utiliza. E aí você vai me dizer, tá, mas todo mundo que usava cartola tutelava da mesma forma? Não, a gente sabe que o corpo também influencia no objeto, né? Obviamente. Mas não existe, eu imagino, nenhum, pelo menos é assim que eu considero, sim, uma peça, um abelhamento, nenhuma roupa, né? uhum, Que tem essa capacidade tanto quanto ele, porque como a gente já falou antes, ele fica num lugar muito estratégico, né? E se a gente parar para pensar, o cinema, né, buscou justamente no teatro essa questão da riqueza do figurino, né? O cinema sim, foi, mas o cinema se deu conta de uma coisa, com o passar do tempo, que os planos das imagens proporcionavam ainda mais essa questão de caracterização, né? Então o chapéu ali acabou sendo um outro elemento super fundamental nesse sentido, porque aí pega os planos, né? A gente tem isso com Chaplin, né? A gente não consegue pensar quando eu falo o bowler hat, o chapéu coco, o derby, não, Chaplin, o chapéu do Chaplin, sim, tá, ok, entendeu? Então sim, a pessoa sim, entende, porque o cinema se ligou, por exemplo, disso, né? Que justamente por essas tomadas, o chapéu seria um elemento fundamental ali dentro desse figurino. E a gente pode ver, né? Dentro da história do cinema, como isso de sim. fato acontece, se a gente parar para olhar. E assim, como dessa maneira também, como você mencionou, Che Guevara, né, tem toda uma questão identitária porque ele gostaria de passar, né? Esse estilo de boina recorda muito uma boina militar, mais voltada para um universo militar. É claro que daí a gente teria que se aprofundar muito mais nessa questão simbólica, né, desse Sim. próprio elemento. Mas, enfim, traz essas características, né? Então, eu acho que é Eu sempre acho muito importante, interessante a gente notar isso. eu acho importante assim, esse olhar sobre o chapéu enquanto uso social, né, que a gente falou, principalmente da cartola, falando de uma história mais recente, né, também na Belle Époque, né, e depois já no século XX.
e também esse papel importante dele, atrelado a alguns personagens do cinema, né? Por exemplo, o Charlie Chaplin com esse tipo de chapéu, a própria Carmen Miranda com aquele tipo de chapéu cheio de turbante, cheio de fruta, quer dizer, então é quase como que se o chapéu também fizesse parte, claro, desse figurino, mas fica atrelado, né, a um personagem, né, vamos dizer assim, e ele se perpetua durante muito tempo, porque ela usa isso em vários filmes, né, que a cada filme ela troca aquilo, né, ela meio que, como você fala também, o close do cinema, quando vai para o rosto, o chapéu é uma coisa ali muito importante, né, e tem vários outros exemplos que você também coloca nos seus estudos, que é uma outra abordagem muito bacana, né, do chapéu aí, enquanto esse elemento cênico, né, muito forte, e que a gente sempre acaba remetendo aí a alguns clássicos do cinema, ou enfim, né, é muito interessante esse olhar também, né? O torso, né, da Carmen Miranda, né, o torso, o que que a baiana tem? Tem torso, né, é a primeira pergunta. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo que conhece a Carmen Miranda, a gente se colocasse uma imagem para representar a Carmen Miranda, não falando que é a Carmen Miranda, se a gente colocasse um torso aqui, uma imagem só do torso, a gente já vê ela inteira. Só vendo o torso, né? Então, eu acho que isso é bem representativo, né? Isso mostra muito pra gente do que significam esses elementos que, na verdade, são muito bem pensados dentro dessas indumentárias. A gente estava falando antes, né, Manon, sobre a questão dos chapéus e das questões protocolares, inclusive de uso. E é interessante a gente mencionar o pillbox que foi utilizado pela Jack Kennedy. Sim, também é um nome também dos anos 60 já, né? Quer dizer, uma época mais para cá, mas também seria interessante você contar também, deixa eu achar aqui, o porquê que ela optou por esse tipo de chapéu, formato, né? De chapéus, né, uma imagem ali de primeira-dama dos Estados Unidos, importante, né? Esse chapéu aqui. Vamos lá. Esse chapéu ali. Então, é o pillbox, né? É o pillbox. Então, na verdade, era uma questão protocolar. Ela tinha que aparecer, fazer essas aparições utilizando chapéu, mas ela não gostava de utilizar chapéu. Mas ela precisava. Então, esse chapéu foi feito pensando nela. Então, ali também tem toda uma questão de design que a gente precisa levar em consideração, porque ela não gostava. Então, cria-se um chapéu, né, que não fica tão próximo à cabeça, que fica mais para trás, que não atrapalha, posso dizer assim, tanto a questão da face, né, dessa questão da mobilidade dela. Então ele fica atrás e, né, a gente consegue ter a vida com a mobilidade que se deseja. Então eu acho isso bem relevante. E claro, né, esse pillbox foi feito pensando nela, mas depois ele acaba sendo hit dos anos 60, né, todo mundo queria ter um pillbox, e o pillbox foi, na verdade, o chapéu mais icônico feminino nesse período, né? Justamente por causa Mas então ela lança essa moda desse tipo de chapéu, a Jacqueline Kennedy que lança essa moda, esse formato, sim, essa proposta. Esse formato é pensando nela, é para ela, assim, pensando nela mesmo. E realmente ele virou um ícone, né, do período ali. Ela também tinha toda uma relação com a moda muito forte, né? Então ela era personagem ali que influenciava, né, todo o universo feminino. Então, a partir do momento que ela começa a usar, a gente pode ver que virou realmente um ícone aí dos anos 60, né? E novamente a gente volta para um chapéu mais limpo, né? Quer dizer, então tem períodos que tem aqueles exageros, né? Enfim, talvez nos anos 70 já aumente de novo na questão dos hippies e tudo aquilo, mas nos anos 60, pelo menos, as pessoas que tinham ela como uma referência de imagem foram para esse chapéu mais clean, menor, sim, né? menor. Mais limpo. Então, é bem interessante a gente pensar nisso, né, Manu? Pensando, inclusive, em todo esse processo histórico, eu estava falando antes, né? Sobre essas idades púberes. Então, eu acho bem interessante a gente colocar isso, porque é algo que eu uso, inclusive, na criação dos meus chapéus. Eu gosto muito das pesquisas do Flávio de Carvalho, sobre os escritos dele sobre chapéu. São muito interessantes. Para quem se interessa, eu super recomendo. Tá nesse livro aqui.
tinha escrito tanto. Nossa! Sim, tá nesse livro aqui, né? A Moda e o Novo Homem. São três escritos que são voltados somente para chapelaria. Ótimo. E é muito bacana, inclusive ele traz assim dados bem interessantes. Eu gosto desse ponto de vista simbólico do chapéu, que como eu falei, eu utilizo inclusive nas criações dos chapéus que eu faço. Ele diz que né, a maioria dos autores defendem, enfim, historiadores, que o chapéu, assim como a indumentária, vem por uma questão, né, pudor, protetiva, e de adorno também. Mas ele defende mais uma questão simbólica desse objeto. Ele diz que o chapéu vem para representar justamente a alma de quem usa. Então ele trata, né, de povos da antiguidade, por exemplo, que traziam, né, que tinham assim essa questão de acreditar que dentro das suas próprias cabeças eram onde as suas almas viviam, onde as almas moravam. A depender do povo, se acreditava ou que era um pássaro com asas, essa alma, ela era representada assim, ou então a pessoa em miniatura, mas também com asas, sempre com asas, né? E o que acontecia? Quando a gente estava distraído ou a gente dormia, especialmente no sono, essa alma, né, representada por esses formatos, ela saía voando pelos nossos orifícios, nariz, boca, ela saía. E aí, quando ela saía, ela voava por aí, voava pelo mundo, assim. E vista de cima, todas as nossas cabeças são basicamente iguais. Então, como que aquela alma ia saber para onde voltar? Né? Então passa-se a criar elementos e adornos para que a alma saiba o lugar para onde ela deve voltar. Então tem toda essa questão, né, de pensar que a alma podia entrar no corpo de outra pessoa se você não tivesse isso. Então tem muito a ver. Então eu gosto muito de pensar esse chapéu como uma representatividade da alma, no sentido de, né, os chapéus são, de fato, algo que necessita ter, né, uma ligação com a identidade da pessoa que está usando ele. Caso contrário, vai ser muito difícil. E isso a gente vê, né, nesses escritos de Flávio, do Flávio de Carvalho, que eu gosto muito, mas não só, a gente vê na literatura, inclusive. Tem o capítulo dos chapéus de Machado de Assis, que é belíssimo. Né? Eu vou dar um pouco de spoiler aqui para quem nunca leu, mas eu recomendo, porque Machado de Assis é incrível. E esse capítulo, especialmente, né, conta a história do Conrado. Não lembro do nome da esposa dele. O Conrado utiliza um chapéu que, segundo a esposa dele, é um chapéu completamente démodé. Não se usa mais. E ela tem muita vergonha daquele chapéu. Muita vergonha mesmo, né? Então passa-se o capítulo inteiro ela tentando justamente de todas as formas que o Conrado tire esse chapéu da cabeça e que coloque de uma vez por todas um chapéu que tenha mais a ver com o contexto social atual, né? Daquele momento. E aí tem um momento que, de fato, ele menciona que tirar aquele chapéu da cabeça dele era o mesmo que tirar a própria cabeça. Tirar o chapéu daquela cabeça era como decepar aquela própria cabeça. Aquela cabeça não era mais reconhecida sem aquele chapéu. Então tem muito essa relação do chapéu como esse fator identitário fortíssimo, claro, mas justamente com essa conexão de ideias, né? Com essa conexão de ideias. E aí a gente vê, inclusive, dentro da própria psicologia, Jung, né? Trata justamente o chapéu como esse recipiente, né, das ideias. E o chapéu, ele é utilizado como recipiente, seja das ideias ou seja físico, né? Um exemplo disso são os artistas de rua, por exemplo, que passam pedindo moedas, né? Depois da sua apresentação. Então tem toda uma questão simbólica bem forte, bem relevante. E, né, para tantas coisas, até inclusive a cartola, né, era o chapéu icônico de Lincoln, por exemplo, e ele guardava tudo lá dentro, né? Tá ali nesse livrinho, né, Manu? Ele guardava pontas. Sim, não, e é também incrível, assim, lembrar do compositor Cartola, né, que se chamava Genor, e que usava aquela... Nem era uma cartola, era um chapéu, que ele era pedreiro de obra para não cair cimento na cabeça, e acabaram chamando de cartolinha,
E o nome dele, ele só é conhecido como Cartola, né? Então, o chapéu, na verdade, deu um nome, né? É um grande compositor, né, brasileiro. Então, tem histórias, assim, incríveis de associação do uso do chapéu em vários momentos, em vários sentidos aí. Exato. Inclusive caracterizou o próprio Cartola, né? Sim, caracterizou o próprio Cartola. Então, nós estamos aqui com 3 minutos para acabar. Passou muito rápido a nossa live, Gabriela. Manon, Eu ainda nem te perguntei sobre os chapéus que você faz, enfim, é toda a parte agora do fazer, que a gente acabou falando muito sobre história, sobre todas as relações, né? Mas você vai cair a qualquer momento, mas a gente continua falando um pouco. Você, na verdade, faz seus chapéus, é isso, né? Sim, Manon. Eu também não contei da minha tese, mas acho que a gente precisa marcar uma outra live, Manon, para falar sobre isso, que também é um assunto bem legal sobre o chapéu, né? Então, sim, eu faço. Eu sempre falo que antes de qualquer coisa, né, o meu chapéu nasce nasce no meu coração, depois nasce na minha mão, depois ele vai para minha cabeça, que é quando eu estudo ele no sentido chapéu simbólico da minha cabeça, é o chapéu de estudo, né, de objeto de pesquisa. Mas antes de mais nada, sim, eu sou artesã, né, faço chapéu. Até tentei deixar um aqui atrás, mas tentei deixar vários, assim, mas enfim, faço, e os chapéus que eu faço são... Eu não tenho chapéus prontos, porque eu justamente acredito que o chapéu precisa se identificar com aquela pessoa, e então o chapéu é feito a partir de toda uma metodologia de projeto que justamente busca toda essa questão de, primeiro e antes de mais nada, entender essa identidade, o que a pessoa quer, o que a pessoa deseja com ele, o que a pessoa espera dele, né, para que de fato ele dê, né, à pessoa o que ela espera e que eles sejam, né, muito amigos, assim, é isso que eu sempre penso. Então é um chapéu alta costura, é uma peça só, é exclusiva, é tudo isso, né? É isso, Manon. E, inclusive, assim, existe uma dificuldade muito grande de encontrar material. Aqui no Brasil é basicamente impossível. Então, assim, as formas de madeira eu faço a partir de uma antiga técnica mesmo de chapelaria, né? Então, eu utilizo formas de madeira que hoje em dia a gente até encontra, mas, enfim, são raras, a gente não encontra aqui. Infelizmente, a gente não encontra no Brasil. Os materiais também não. Então, assim, material é muito garimpo, muito garimpo. Então, assim, tem muito voalê dos anos 40, que já está se desmanchando, mas que tem toda uma história, né? E eu utilizo todos esses elementos para, de fato, criar os chapéus. Então, assim, é um processo de co-criação com a pessoa que vai utilizar e é bem bacana. Não, é incrível. O seu trabalho, a sua pesquisa, a parte toda de criação, enfim... E essa utilização que você faz de materiais novos e de materiais antigos. A gente vai colocar algumas imagens depois também, né, dos seus chapéus lá no perfil para as pessoas conhecerem, né, porque são maravilhosos. Esse que você está usando é de que material, Gabriela, que você fez? Esse aqui é tecido mesmo, mas daí eu utilizei um tipo específico de entretela que é para chapelaria. Então esse aqui é todo feito em tecido e entretela, mas ele fica super durinho porque é uma entretela específica que a gente consegue, cortando no viés, colocar na forma, mantém por um tempo. E aí a gente consegue criar. Ele é bem durinho, bem resistente, fica na cabeça. Estou perguntando se você dá oficina de chapéus, de criação. Então, Manon, ainda não consegui realizar, é um sonho, mas o que acontece? Pelos materiais serem todos de fora e coisas desse tipo, eu tenho um número limitado, por exemplo, de formas de madeira. Então acaba sendo bem complicado, mas eu já estou pensando numa segunda alternativa para tentar pelo menos ensinar a fazer algum casquete. É uma tentativa que, na verdade, já comecei no ano passado, mas como o ano de pandemia acabou não rolando muito, mas pelo menos com algumas coisas, com alguns elementos, né, que a gente consiga encontrar aqui, dê para criar. Não vai ser a própria chapelaria no todo, mas seria o início, né, para que as pessoas entendam como é feito e tal. Então, alguns materiais alternativos. São vários processos também, são vários modelos, né? Casquete é uma ideia, enfim, chapéus de outro formato, uma outra forma, e de feltro, um outro material, enfim, mas eu acho que é importante, né, que se você conseguir uma hora dessa oficina, porque são extremamente
criativos, autorais, e são lindos. Você também já fez para desfiles aqui, né? Para estilistas. Eu faço, Manon, assim, eu já fiz para outras pessoas, para outras marcas, mas o meu foco Aham. mesmo é trabalhar com o cliente final, porque aí Ah, sim. eu faço todo esse meu processo de criação, que é um processo bem único, né? Então, o chapéu, na Sim. verdade, começa a partir desse processo de criação, né? Eu passo a olhar aquela pessoa com um olhar bem antropológico, inclusive utilizo ferramentas da própria antropologia para conseguir viver de fato, tentar, Uhum, eu tento uhum. pelo menos, né? Mas cada criação de chapéu é único, então enfim, por exemplo, um chapéu que eu criei há algum tempo, que eu gosto muito de mencionar, que era um chapéu de uma pessoa que disse: eu vou trabalhar todos os dias de manhã, mas eu coloco tênis, depois tô de roupa social, coloco sapato social, mas o sapato precisa combinar com tudo isso, eu vou caminhando, então eu quero que proteja do sol, mas ao mesmo tempo não quero que tire a luz, e eu gosto de usar Uhum. fone, então tem toda uma questão de problemática também, de Sim, criação, né? Então, para criar sim. esse chapéu, eu fiz esse caminho dessa pessoa muitas vezes, tentei viver o que ela Olha vivia, que legal. tentei sentir o que ela sentia. É que quando a pessoa é mais próxima, eu consigo fazer isso. Sim. Se não, eu crio outras ferramentas e outras formas de fazer que Uhum. também são bem interessantes, né? Por isso que é muito único. Então, Que incrível. Ô, é, Gabriela, queria te agradecer muitíssimo. Achei maravilhosa a conversa e conhecer mais também seu trabalho, né? E todo mundo poder conhecer as suas pesquisas e todos esses anos que você tem se dedicado, né? Esse ofício de chapeleiro também, que é tão raro, principalmente aqui no Brasil. Então, primeiro, eu queria te dar parabéns, né? Eu já conheci seu trabalho, mas com essa live foi melhor ainda eu conhecer, enfim, todas essas abordagens que você faz. Então, muito obrigada. E eu vou colocar aqui os links da dissertação de mestrado e da tese de doutorado e as imagens também das suas criações. Então, queria te agradecer muitíssimo. Manon, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar com todo mundo aqui. Depois de um ano, né, como a gente teve, é muito bom a gente também Sim. entender que a tecnologia pode juntar a gente dessa maneira. Então, eu fico muito feliz e muito grata com essas possibilidades. Obrigada mesmo pelo convite, é um prazer. Então tá bom. Então, quem sabe a gente marca aí uma segunda parte para a gente poder, enfim, estar mostrando também o seu trabalho e falar também do seu doutorado, que teve essa questão toda muito importante, né, de trabalhar com essas mulheres que já tiveram câncer de mama e que acabam perdendo o cabelo. Então, todo o significado desse chapéu para essas pessoas que têm essa realidade, né, mais sensível. Então, foi um trabalho também com uma outra abordagem, né? Então, a gente deixa aí para uma próxima conversa, né? Que, como a gente comentou, vai ser uma pauta difícil, porque são muitos assuntos interessantes que você tem estudado a partir desse acessório, né? Então, obrigada, um beijo grande para você, tá bom? E para todo mundo que está acompanhando a gente também. Obrigada pelos comentários e pelas perguntas. Até uma próxima, então. Até uma próxima, Manu. Obrigada, obrigada a todo mundo que está ouvindo. Tá bom. Tchau, então. Tchau, Gabriel. Tchau, Vai tchau. acabar de sair aqui. Tchau. Tá bom, tchau.